Olá, pessoal. Estamos de volta aqui, então, com o Rico Barreto, secretário da Agricultura de Avaré. Nós deixamos a seguinte indagação. Qual é a importância do curso de agronomia, do curso de zootecnia da Faculdade do Vale? E o Brasil é o celeiro do mundo? E aí, Rico? Bem, Wagner, realmente isso a gente pode dizer, afirmar. O Brasil é o celeiro do mundo, sim. Não é? E em se tratando de Avaré e de região, a importância da gente ter aqui na Faculdade do Vale um curso de agronomia e de zootecnia é muito grande. Por quê? O que nós estamos vivendo hoje? São cíclicos, né? A atividade agropecuária, ela muda com o passar do tempo. Então, a Avaré já viveu aí o tempo do café, depois foi o tempo do algodão e os mais velhos se lembram, não é o meu caso, viu, Wagner? É aqui nessa avenida... Meu pai falava, meu avô falava. Né? Meu avô, meu pai falava. Nessa avenida aqui, nós chegamos a ter 7 algodoeiras, para você ter uma ideia, porque a linha férrea passava aqui, então ela tinha. Então, a Avaré era o centro da região em termos de algodão. Esse foi um dos ciclos que passou. Depois, a pecuária teve um incremento bom. Agora, recentemente, nós tivemos aí um domínio, e ainda a gente tem isso presente, que é a cultura do eucalipto, a citricultura e a cana. Né? Hoje são essas três? São as três, mas os cereais estão tomando corpo de novo. Já estão ocupando uma área expressiva. Né? E tem aqui que Itaí era um dos maiores produtores de feijão. Itaí foi, durante muito tempo, o maior produtor de feijão do estado. Sim. Né? Os produtores lá eram só para feijão, a produção deles era só feijão. E aí o que aconteceu com isso? Nós estamos agora, nesse momento, a cana-de-açúcar está começando a perder espaço para os cereais, para os grãos. Né? Quando eu falo grãos, eu estou falando principalmente o binômio milho e soja, né? Que são duas culturas que você consegue trabalhar muito bem com elas, principalmente no período de verão. E isso está acontecendo agora, também provocado por uma unidade que está para ser inaugurada da Cooperativa Olambra aqui no município de Avaré, ali próximo ao pedágio. Uma unidade armazenadora de grãos e beneficiamento que vai atender a região toda. Aproveitando a curiosidade de pessoas ignorantes como eu, porque nós passamos ali próximo do pedágio e vemos aquilo lá. Isso. Qual é a finalidade? Como que vai funcionar? Então, o que se tem hoje nesse momento, se você perceber, você vai ver, são silos, né? Silos verticais, que vão receber grãos ali dentro. Basicamente, aquilo serve o quê? Para você receber, secar, limpar o produto e armazenar. Né? Essa é a principal função. Mas eles irão agregar aquele espaço também, futuramente, loja para fornecimento de insumos para a agropecuária regional. Aquilo ali é uma cooperativa? É a Cooperativa Olambra que está com uma filial dela sendo inaugurada aqui em Avaré. Ela está sediada em Paranapanema e ela vem com essa unidade para cá. E o que ela tem lá de tão importante? É a logística. Não é? Ela está à beira da Castelo Branco, o que permitirá com que produção de outros estados, que muitas vezes se deslocam para o Porto de Santos, possam fazer dali um entreposto, né, para que a região armazene aquilo e futuramente isso também vá para o Porto de Santos. Detalhe importante, ela está com um módulo de 3 só construído ali. Então, onde você tem 8 unidades de silo, ela vai chegar a 24. Com certeza será a maior unidade armazenadora, talvez, do país. Né? É muito grande, o projeto deles é muito bom e forte. No município de Avaré, exatamente. Então, o que está acontecendo? A gente vive a situação da migração da cana-de-açúcar, que ocupou espaço da pecuária, principalmente a pecuária extensiva, né? A gente tinha muitas passagens degradadas que não davam muita renda para o pecuarista. Com a introdução da cana, eles passaram a ter uma condição melhor. E como tudo muda, né? As coisas são cíclicas, como eu disse, a cana começou a perder um pouco de espaço. Então essas áreas que estavam com cana estão cedendo espaço para os cereais, para os grãos. E está voltando para os sitiantes ou alguém... Não, eles próprios estão arrendando. Eles próprios estão arrendando para os cereais. Né? Porque os pequenos proprietários, era importante esse arrendamento, não é? Sim, se a gente for tratar de pequeno proprietário, normalmente em grãos você trabalha com áreas maiores. Então ela está mais voltada para médios e grandes proprietários de imóveis rurais. O que eu digo, por exemplo, nós tínhamos vários sitiantes que eles arrendaram a terra para a cana e aí eles ganhavam os trocados. Sim, recebeu o arrendamento da cana. O arrendamento. Isso. E agora eles vão continuar, mesmo que plante outros cereais, tal, eles continuam arrendando para outros e recebendo. Ele só muda o arrendatário, né? Ele deixa de arrendar para uma finalidade e passa a arrendar para outra.
E isso, claro, a gente sabe muito bem que isso injeta um recurso muito bom no município. Com certeza. Não é só na parte em relação ao que o produtor está recebendo, mas também em relação ao comércio local, porque ele acaba gastando aqui, você gera emprego, gera mão de obra, então isso é muito bom. E essa unidade, como eu disse, né, você desenvolvendo ainda mais a agricultura aqui em Avaré e na região, ela vai fazer com que você tenha aí as empresas que comercializam equipamentos, implementos para o agronegócio vão também ter aí um ganho de venda. As empresas que comercializam os insumos, no caso fertilizantes, defensivos agrícolas, também vão ter um ganho muito grande. Então é uma cadeia. Rico, em relação à queima, nós não temos mais a queima da cana? Na região de Avaré, não é? Existe um protocolo que foi feito através de um acordo entre a Secretaria de Estado da Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e os produtores de cana-de-açúcar, que gradativamente a queima da cana-de-açúcar ia acabar dentro do Estado de São Paulo. Isso já acontece, né? Com exceção a algumas áreas de um declive muito acentuado, onde a colheita mecânica não é possível. Então, para ela ocorrer de forma manual, você tem que queimar para que a pessoa, o cortador, possa adentrar essa área, senão ele também tem dificuldade para colher. Não é? Então, em Avaré e na região, e eu acho que praticamente em quase todo o estado de São Paulo, a queimada em cana-de-açúcar já está extinta, né? O que contribui muito aí para o meio ambiente. Isso realmente foi muito importante que isso tenha acontecido, né? Nessa questão aí de saída da cana para os cereais, o que muda um pouco é que você pode trabalhar hoje na produção de cereais com plantio direto, que é uma prática já bastante difundida no nosso meio, e ela faz com que não haja o revolvimento do solo, ele acontece no início, mas depois não tem mais isso. Toda a palhada, todo aquele material da colheita ele é depositado sobre o solo, o que melhora substancialmente a sua condição físico-química, e mais do que isso, impede com que os raios solares penetrem no solo, com que a chuva, quando for uma chuva mais forte, que haja o escorrimento daquela água da chuva e com isso provoque erosão. Enfim, uma prática muito bem já difundida e aceita no meio e que provoca aí ganhos de produtividade. Então, acho que a Avaré vai dar uma mudada bacana. A atual novela das 9, o Velho Chico, né? Acho que é esse o nome. Ela está tratando bem desse meio ambiente, sim, proteção da terra, do rio, porque novela também é cultura, sim, não é só o nosso programa. Rico, você concorda que foi a agricultura que segurou para que a crise não fosse pior? Eu tenho certeza disso, não é? Eu vou dar um dado muito recente. A balança comercial do país, não é? Que é através do nosso PIB, que põe o que você importa com o que você exporta. 49,8% das exportações do Brasil nos primeiros 7 meses desse ano foi do agronegócio. Se nós não tivéssemos o agronegócio com a força que ele tem, seguramente esse país não estava na condição que estava. Jamais estaria falando de um país em desenvolvimento, tentando ser um país de primeiro mundo, que com certeza nós estaríamos ainda falando de país subdesenvolvido. Por quê? O Brasil conseguiu, né, nos últimos anos, sair de produtividades menores, dobrar a produtividade. Por exemplo, há 20 anos atrás, você falar em 6 mil quilos por hectare de milho era algo bastante interessante, não é? Era uma produtividade, altíssima. Hoje, você fala em 12 mil quilos por hectare, não é? Significa o dobro de produtividade. Isso é tecnologia, né? Uma delas é o plantio direto, a outra são os insumos que estão sendo disponibilizados, a melhoria nas variedades, então você tem materiais altamente produtivos, né? Adaptados às condições de cada localidade. Então nem sempre, um exemplo, um milho, um material que vai bem aqui na região de Avaré, ele vai bem na região de Itapeva, né, por condições de clima, condições de solo. E hoje você tem materiais para atender a todas as necessidades. A soja é outro caso nesse sentido, né? As produtividades de soja eram baixíssimas. Hoje o Brasil bate recorde de produtividade de soja, né? E colocou ele como o primeiro produtor de soja já perante ao mundo. Então,
o agronegócio é quem sustenta essa nação. Embora ainda a gente perceba que não tem o reconhecimento que deveria ter. Por quê? Porque você percebe que as políticas do país, elas visam sempre muito mais saúde, educação e o social. E a gente sabe muito bem que todo dia, se acordou, se você escova o seu dente, depois que você escova o seu dente, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? É se alimentar. Ninguém vive sem alimento. Você não consegue ter uma boa saúde se você não tiver uma boa alimentação. Você não consegue ter uma criança na sala de aula com condições de adquirir conhecimento, de absorver conhecimento, se ela não estiver bem nutrida. Assim como você diminui a desigualdade social se você consegue ter o acesso ao alimento através da segurança alimentar para uma faixa maior da população. Então, tudo está ligado à agricultura. Tudo está ligado à agricultura, tudo vem do meio rural. E você está ainda trabalhando na agricultura ou hoje não? Hoje você não está... Depois que nós paralisamos a atividade lá, onde nós éramos arrendatário em 2008, nós voltamos para a produção da pecuária leiteira, até por uma questão lógica, né? A gente já estava atuando aí na cooperativa, mas agora no final do ano passado nós paralisamos a atividade também, que é uma atividade que exige muito de quem está gerenciando ela. Por quê? Porque é uma atividade muito complexa, né? A produção de leite, e que também vai nessa situação totalmente desvalorizada, as pessoas reclamam de pagar por um litro de leite hoje, que está num preço melhor, não é? R$ 2,50 um litro de leite, mas muitas vezes não reclama de pagar R$ 8,00 por 600 ml de uma cerveja, não é? E não toma uma só, toma duas. Exato. Um litro de leite dá para sustentar a família dele um dia todo. Mas, enfim, ainda há esse problema. E por ela ser assim, é uma atividade que te exige de segunda a segunda, todo dia de manhã e de tarde, porque as ordenhas ela tem que ser feita pelo menos 2 por dia, né? E aí a mão de obra ela tem uma interferência muito grande. Então você precisa de mão de obra qualificada. E é escassa. Mas ela é escassa por quê? Porque se você tem outros setores remunerando melhor, esse trabalhador, ele acaba indo para um outro lado. Por quê? Porque a vida do cara que trabalha com a pecuária leiteira, ela realmente é sacrificada. Então, no instante em que houver essa valorização que ela precisa ter, não é? Você vai melhorar o negócio, consequentemente melhora para quem? Para o trabalhador e melhora para o empresário que trabalha com isso. E o leite é assim, ele tem que ser hoje, se não for através de uma produção familiar, não é? E que consegue se ter boas produtividades, ele acaba indo para uma coisa mais profissional. E aí tem que ser em escala, porque senão também o resultado não aparece. Muito bem. Pessoal, no próximo bloco nós vamos falar com o Rico a respeito de crise. Existe crise? Não só crise econômica, crise moral e a política nacional e a política local. Espere que voltaremos já.